Imagine viver em uma comunidade onde a violência e a impunidade caminham lado a lado, onde a vida é constantemente marcada pelo medo e pela injustiça. Essa é a realidade enfrentada pela comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em outubro de 94 e maio de 95, operações policiais resultaram na morte de 26 homens, sendo 6 deles menores de idade em atos de violência sexual contra 3 mulheres. 2 delas também menores. Esses crimes camuflados como autos de resistência foram levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, expondo a fragilidade dos direitos humanos no Brasil e a luta por justiça enfrentada por essa comunidade. Vamos agora mergulhar na investigação e nos desdobramentos desse caso, buscando entender as violações e as tentativas de garantir justiça para as vítimas da chacina de Nova Brasília. Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar na linha do tempo dos eventos desde outubro de 94 até a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em fevereiro de 2017. Prepare-se junto comigo para descobrir os detalhes de como tudo ocorreu. Afinal, como foi o julgamento que abalou as estruturas do país? Para que haja uma melhor compreensão acerca dos acontecimentos, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente na manhã de 18 de outubro de 1994. Quando uma incursão policial agitou a favela Nova Brasília no Complexo do Alemão. A operação, que foi denominada como Operação Nova Brasília, contou com a participação de 40 a 80 policiais aproximadamente. Na verdade, era uma quantidade tão grande que as autoridades nunca conseguiram precisar o número exato. A ação se deu logo após uma delegacia local ter sido atacada a tiros, deixando 3 policiais feridos, o que levantou as suspeitas de que, de fato, existiam traficantes na comunidade. Policiais invadiram casas na favela, atiraram contra moradores, deteram e executaram sumariamente todos aqueles que eles consideravam suspeitos. E o resultado foi devastador. 13 homens foram mortos, entre eles 4 menores de idade. Na versão oficial, as mortes foram alegadas como mortes por atos de resistência à prisão, apesar de não haver nenhum registro sobre policiais feridos durante a operação. Pouco mais de 6 meses após esse episódio, outro episódio chocante abalou a comunidade. Em 8 de maio de 1995, um grupo com 14 policiais civis, acompanhados por 2 helicópteros, invadiram a comunidade, sob a alegação de estarem indo deter um carregamento de armas. De acordo com testemunhas, houve um intenso tiroteio entre os policiais e os supostos traficantes, o que resultou em 3 policiais feridos e 13 homens da comunidade mortos, entre eles 2 menores de idade. E mais uma vez, as mortes foram alegadas como autos de resistência com morte de seus opositores. Acompanhe conosco como essa triste história se desenrolou e quais as consequências que ela ocasionou à comunidade Nova Brasília. Em 1995, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional entrou com uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando execuções extrajudiciais cometidas por agentes da Polícia Civil na comunidade Nova Brasília. A petição foi encaminhada ao governo brasileiro para que o mesmo apresentasse contestação e, após algumas audiências, em 1998 foi produzido um relatório de admissibilidade do caso. Em paralelo, outra petição foi apresentada em 1996, denunciando fatos similares ocorridos em 1994. Também durante uma incursão policial, no qual ocorreram 13 execuções extrajudiciais, assim como abusos sexuais contra 3 mulheres, sendo 2 menores de idade. Após alguns pedidos de prorrogação de prazo, a comissão emitiu um relatório de admissibilidade do segundo caso e, em 2011, optou acumular os 2 casos, devido aos padrões de condutas semelhantes, produzindo assim o relatório de mérito. Em seu relatório, o órgão concluiu que o Estado brasileiro é internacionalmente responsável pela morte de 26 vítimas como resultado do uso excessivo de força letal pela polícia, bem como pela violação sexual e estupro, e a resultante impunidade duradoura de que gozam os perpetradores dessas violações. Para a comissão, o Brasil violou o direito consagrado no artigo 4.1 da Convenção Americana, em conexão com o artigo 1.1, em prejuízo dos 26 mortos durante as 2 incursões policiais. No caso das vítimas menores de idade, também houve violação do artigo 19.
A comissão também considerou que houve violação dos artigos 8.1 e 25.1 em relação com o artigo 1.1, em prejuízo de 82 familiares dos mortos durante as operações. Já em relação às vítimas de violência sexual e estupro, a comissão estabeleceu responsabilidade do Estado brasileiro pelas violações dos direitos previstos nos artigos 5.1, 5.2, 8, 11 e 25 da Convenção Americana. No caso das duas vítimas que eram menores de idade, também houve violação do artigo 19. Além disso, a comissão considerou que o Brasil violou os artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura e do artigo 7 da Convenção de Belém do Pará, que versa sobre a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Além disso, fez recomendações ao Estado brasileiro, exigindo uma investigação exaustiva e efetiva das violações, além de garantir a compensação às vítimas e algumas medidas para prevenir a impunidade da violência policial. Após a concessão de 12 extensões de prazo, a comissão considerou que o país não havia avançado de maneira concreta no cumprimento das 8 recomendações que haviam sido feitas, em especial quanto à reparação das vítimas e a investigação dos fatos do caso, deixando que várias causas penais prescrevessem. Com base nisso, o órgão resolveu remeter o caso à Corte Interamericana. A Comissão Interamericana enviou o caso à Corte em 19 de maio de 2015. Para a CIDH, esse caso era uma oportunidade crucial para a Corte aprofundar sua jurisprudência sobre investigações de mortes violentas por agentes estatais e pronunciar-se sobre atos de tortura e violência sexual. A CIDH pediu à Corte que declarasse a responsabilidade internacional do Brasil pelas violações constantes do relatório de mérito de 2011 e que ordenasse ao Estado o cumprimento das recomendações incluídas no relatório. Considerando a data de reconhecimento da competência da Corte pelo Brasil, em 10 de dezembro de 1998, a CIDH submeteu ao Tribunal especificamente as ações e omissões estatais, que ocorreram ou continuaram ocorrendo após esse marco temporal. A forma inadequada em que foram realizadas as investigações, que tinham o objetivo de responsabilizar as vítimas falecidas e não verificar a legitimidade do uso da força letal, o descumprimento da devida diligência e de prazo razoável na investigação e punição dos responsáveis pelas 26 mortes e pelos atos de tortura e violência sexual, e a omissão na reabertura das investigações pela tortura e violência sexual, que permitiu que a ação penal prescrevesse. Os representantes das vítimas concordaram com a CIDH e pediram a condenação do Estado por violações adicionais. As vítimas também solicitaram a utilização do Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas da Corte Interamericana, autorizado pela presidência do órgão, que contemplou gastos de transporte aéreo, hospedagem, alimentação e serviços notariais, de depoimentos de vítimas, peritos e testemunhas. O caso Favela Nova Brasília teve audiência pública em outubro de 2016, onde o Estado reconheceu que as ações durante incursões policiais representavam violações, mesmo fora do prazo da Corte, expressando pesar pelo sofrimento das vítimas. À luz das graves violações dos direitos humanos ocorridas nas novas favelas de Brasília, o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos não é apenas um marco jurídico, mas também um apelo por justiça e esperança para as vítimas e suas famílias. O Estado foi responsabilizado e deve agora agir de forma séria e eficaz para reparar os danos causados e garantir que tais atrocidades nunca se repitam.
Esta frase não só nos lembra a necessidade urgente de uma reforma estrutural e cultural, mas também nos pede para sermos agentes de mudança a fim de construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde os direitos humanos de todos sejam respeitados e protegidos sem exceção. Juntos, podemos transformar a dor e a injustiça em força e esperança e construir um futuro onde existam dignidade e justiça para todos.